Paz do Senhor. Amém. Amém. Voltamos para o segundo período. Light. É bom de dar uma pega na pessoa que o cara vem do segundo período, os caras olhando para mim, né? Porque senão sabe que vai tomar uma salgada, né? Quem vai vir? A oração é o centro nervoso da comunhão com Jesus. 1 João capítulo 1, verso 3 e 4. Agora quem? Não sei, no fundo aí. Não, sou eu. Mas a Vânia não está. É primeira. 1 João capítulo 1, versos 3 e 4. Capítulo 3, versos 3 e 4. Capítulo 1. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. A grande alegria de você ler as Escrituras é que você sabe que todas as Escrituras elas todas as Escrituras elas foram inspiradas por um único Deus. Então elas são concordantes nela mesma. Eu já estou com a ideia é que vamos lá. É interessante a gente ver as Escrituras porque elas concordam, os textos bíblicos entre os escritores. Eles têm frases diferentes, formas de falar diferentes, mas é o mesmo contexto. A nossa alegria, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. A primeira razão, portanto, porque a oração leva à plenitude e alegria, é que o coração é o centro nervoso da nossa comunhão com Jesus. Ele não está aqui fisicamente para o vermos, mas na oração falamos com Ele como se Ele assim estivesse. Mas esse versículo que acabou de ler, por que não cita o Espírito Santo? Ué, uma boa pergunta para se fazer com Deus na glória, né? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Eu não tenho como discutir por que não tem o Espírito Santo, entendeu? Aí eu não sei te dizer não, tá? Eu não sei. Pode ser uma dedução minha, que não é bíblica nem nada. O Espírito Santo já estava dentro deles e o Pai e o Filho não estavam no sentido natural, mas é uma dedução, né? Comunhão com Jesus, compartilhada com outros, é essencial à plenitude da alegria. Então não é só você se relacionar com Deus. Você tem que se relacionar com Deus, é o estrado vertical da cruz, para depois você se relacionar com os outros. Os nossos relacionamentos interpessoais, eles têm que ser direcionados, guiados pelo nosso relacionamento com Deus. Por isso que Deus fala para o marido: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, estando disposto a morrer por ela. Então o padrão não é o ser humano. O padrão não é o meu relacionamento com a Rosana. O padrão é Deus Pai com Deus Filho e com o Espírito Santo. Então o relacionamento deles é um relacionamento perfeito. Então tudo que eu já falei isso para vocês, tudo que é criado pela Santíssima Trindade, ela vem tendo a condição de trazer um reflexo do que é feito aqui para ser feito aqui. Deveria ser em relação aos filhos isso também, mas muitas vezes o que acontece não é isso. Os pais, em vez de ensinarem os filhos a serem bons pais e bons filhos, eles ensinam através do exemplo maus exemplos. Por exemplo, chegar na hora da igreja. Está desconvertido aqui. Tá? Ele vai converter. Por exemplo, quando você chega atrasado na igreja, o que você ensina para os seus filhos? Pode chegar atrasado, tá tudo bem. Não, só na igreja. Tá? Só na igreja. Então vamos pegar o nosso casal maravilhoso aqui. Entendeu? O que eles ensinam para a Helena e para a Maria Luísa em relação às coisas do Senhor? Que não é tão importante assim. Pode-se chegar atrasado. É isso que a criança lê.
Você pode falar diferente, você pode ter uma vida piedosa, mas a hora que você fizer uma coisa errada, a criança fala assim, é isso que eu vou copiar. É assim, gente. É assim. Por isso que eu falo, não só com eles, mas falo com os outros casais, que se não houver um conserto do pai com a esposa, do pai com a mãe, não houver uma vida cristã, você pode falar à vontade. Os filhos, eles não vão ver neles a referência. Quando uma criança ela está com alguma dificuldade pecaminosa, eu não vou lidar com a criança, eu vou lidar com os pais. Naturalmente, quando os pais se resolvem, os filhos se arrumam. Não é um caso que eu acompanhei, nem lembro se eu comentei com você já. Uma menina, 3 anos de idade, se masturbando. 3 anos. Vão para o pastor procurar o que estava acontecendo. E vai, e demônio, e isso e aquilo, e a criança não parava. De tanto procurar, o pai se constrangeu. O que o pai estava fazendo? Vendo o quê? Fazendo o quê? O pai ficou constrangido com aquela situação e falou assim, parei. O que a criança pode fazer? Na hora. Além do fator de você ver, tem um fator emocional na história. 3 anos. 3 anos. Com 7 anos a criança começou a fazer isso de novo. Foram em quem? No pai. O que o pai estava fazendo de novo? Nós temos que dar exemplo aos nossos filhos. Eu e Rosângela não somos perfeitos. Luísa sabe disso. Mas nós tentamos dar um norte para ela. De responsabilidade, de zelo, de ordem, de decência. Uma coisa que ela não vai levar para fora quando ela sair, quando casar, quando morar fora. Uma coisa. Falta de zelo na casa do Senhor. Ela sabe que a gente sabe que a gente lê, a gente tem leitura, talvez não lesse como deveria ler. Para sair para a igreja nós temos o horário para sair. Nós sabemos o horário. Quem que toma banho primeiro em casa? Quem que fica primeiro pronto em casa? Ela. Porque ela sabe da responsabilidade. Eu não preciso falar. Ontem estava lá com a amiguinha lá, vendo, e aí começou um show, eram 11h30, meia-noite. Eu fui lá e falei para ela, tá o horário. Ela viu uma parte, não sei que hora foi dormir. Quem que acordou no horário? Ela. Atrasou? Não. Vamos para a igreja? Entrou no carro. Entende que não adianta você querer plantar laranja e você querer colher uva. Não vai colher. Voltando. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a plenitude seja completa. Comunhão com Jesus compartilhada com outros é essencial à plenitude da alegria. A primeira razão, portanto, porque a oração leva à plenitude da alegria é que a oração é o centro nervoso da nossa comunhão com Jesus. Ele não está aqui fisicamente, mas nós o vemos através da oração. Na oração falamos com Ele como Ele se assim estivesse. No sossego desses momentos sagrados, ouvimos a Sua palavra e derramamos perante Ele as nossas ansiedades. Pessoas que têm tempo de oração com o Senhor no início do dia, têm um dia diferente. Tem um dia diferente. João 15:7, mais uma vez. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando você pede algo para Deus conforme a vontade de Deus, Ele vai cumprir porque é a vontade dEle, não é nossa. As pessoas se frustram novamente porque elas pedem coisas em desacordo com a palavra de Deus. Deus não vai conceder uma coisa que não é segundo a vontade dEle. Quando as palavras bíblicas de Jesus permanecem em nossa mente, ouvimos os pensamentos do próprio Cristo vivo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Você tem que estar totalmente ligado nas coisas do Senhor. E aí eu li um livro há uns 12 anos atrás, pelo menos. Foi um livro que a Rosângela já recebeu. Falava, eu não lembro qual era o título, eu lembro só da capa, que era uma capa azul, e mostrava a história de 2 homens. Ele era um monge,
E depois de ser monge, ele foi trabalhar numa cozinha. E um outro trabalhava numa fábrica. E eles falavam que eles mantinham comunhão com o Senhor 24 horas por dia, fazendo a função. Dá para a gente fazer isso. Se você começar a estar lá na cozinha, você está lá limpando o chão, você está lá vendendo rosa, você pode estar com a sua mente gravada no Senhor, buscando o tempo inteiro a direção deles, conversando com ele, como conversa com um amigo. Quando você está dirigindo, vai fazer uma viagem, você vai conversando com a pessoa que está dirigindo, é a mesma coisa. O cara não está dirigindo, como é que ele consegue dirigir e conversar? É isso que nós temos que desenvolver, esse tipo de intimidade, esse tipo de oração. Amém. Quando as palavras bíblicas de Jesus permanecem em nossa mente, ouvimos os pensamentos do próprio Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E desse ouvir profundo do coração brota a linguagem da oração, um incenso suave diante do trono de Deus. A vida de oração leva a plenitude de alegria, porque a oração é o centro nervoso da comunhão com o Senhor. Por isso que quando nós passamos em discipulado sobre o tema oração, eu falo que a gente tem que orar mais a palavra. Abra o texto de Salmos e faça uma oração em primeira instância. Abra o Salmo 98, por exemplo. E como falar para você, não é pecado, é certo. Sabe de cabeça, velho? Então pega. Salmo 98. Pode ser? Não, eu vou ler. Salmo 98 fala assim: eu canto ao Senhor um cântico novo, porque Ele me tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a minha salvação e manifestou a sua justiça perante os meus olhos. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para comigo. Celebro, verso 4, celebro com júbilo ao Senhor, junto com os confins da terra, eu aclamo, regozijo e canto louvores. Eu canto louvores com harpa ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os nomes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ele vai me julgar com equidade. Então você traz o texto bíblico para a primeira pessoa. Não existe oração mais bíblica do que você usar um texto bíblico para a primeira pessoa. Você pode vir com o Demanaias, você pode entrar com o Altíssimo, Adonai, Ruach HaKodesh, começamos a usar os termos. Se você ler o texto bíblico, a linguagem, que você não precisa nem falar que tem que subir aroma suave, porque sobe, é a palavra de Deus. Amém. É isso que Ele quer que a gente faça. Você não tem que ser criativo nas suas orações e escolher palavras diferentes. Pode escolher, pode. Há pessoas que têm um linguajar mais rebuscado, tem mais cultura, tem mais conhecimento, e não há problema em relação a isso. Mas a palavra que tem que ser orada é a palavra de Deus. É muito mais do que o meu coração e o seu coração. É enganoso e pecaminoso. Jonathan Edwards, um evangelista do século passado, nos faz um relato dos seus primeiros anos para ilustrar até onde e com que intensidade essa comunhão pode ser levada. Assim diz Jonathan Edwards: eu tinha anseios muito intensos na alma por Deus e Cristo, e por mais santidade, com o que meu coração parece estar cheio a ponto de se partir. Olha a ilustração que ele está fazendo, como a corça anseia por águas, é a mesma coisa, tá? Passei a maior parte do tempo pensando em coisas divinas, ano após ano, com frequência andando sozinho em florestas e em lugares solitários para meditar, falar sozinho, orar, conversar com Deus. E era sempre o meu hábito nessas ocasiões cantar minhas contemplações. Cântico novo. Cantar e olhar: Senhor, que céu lindo. Coloque música nisso, se você tem habilidade, senão apenas fale. Eu estava quase constantemente expressando-me em oração, onde quer que estivesse. A oração parecia ser natural para mim. A respiração que dava vazão ao ardor de dentro do meu coração. E quanto mais você ora, mais você expressa aquilo que está no seu coração. Orações amargas. A Heloísa prestando atenção. Isso é Heloísa. Heloísa,
Orações amargas refletem um coração amargo, mas orações de alegria refletem a gratidão de Deus. Pode dar uma glória a Deus, Heloísa? Maravilha. A oração parecia ser natural para mim, a respiração que dava vazão ao ardor de dentro do meu coração. A oração era a maneira escolhida por Deus para nos encher de alegria, porque serve de válvula para o ardor de dentro do nosso coração por Cristo. Estava lá em casa, acho que foi na sexta-feira. Aí a Rô fez uma carne, né, ensopada lá. E aí eu falei assim, ela falou, você vai querer carne? Eu falei, quero, né? Carne. Eu queria carne, né? Ela tinha feito já um macarrão, né? Eu falei assim, vou colocar uma carninha dessa ensopada com caldinho em cima, né? Bom, né? Aí o nó cego aqui, ele pegou e ficou tentando abrir a panela de pressão, não abria, né? Aí eu fiquei e falei assim, eu vou no água. Aí eu peguei o negócio assim e comecei a bater assim. Parecia um tosco, né? Eu falei assim, tá com pressão. O que foi? Aí ela pegou e puxou a tampinha. O que é esse? É oração. O que saiu da panela? O que tinha dentro? A pressão. É o que ele está falando aqui. A oração é a maneira escolhida por Deus para nos encher de alegria, porque serve de válvula para o ardor de dentro do nosso coração. Eu só estava sem oração na hora. Eu estava. Se não tivéssemos essa válvula, não poderíamos ter comunhão com Ele, e em resposta à sua palavra seríamos realmente miseráveis. A oração capacita para a missão do amor. Como? Está aumentando aí? Vocês querem pôr uma cadeira aí? O que é que está acontecendo aí? Todo mundo ali. Também está com dor de coluna? Ó, eu sou o diácono. Vocês estão os dois com dor de coluna, é isso? Não, eu sou o Sai diácono. daqui, Gabriel, por gentileza. O Daniel também está com dor de coluna? Com dor de Vamos lá. A oração capacita. Desculpa, Luiz. A oração capacita para a missão do amor. Há uma segunda razão porque a oração leva a plenitude de alegria. Ela fornece o poder para fazer o que gostamos de fazer, mas não conseguimos com a ajuda de Deus. O texto diz: pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Receber o quê? A bênção. O que nos trará alegria completa? O que vai nos trazer alegria completa? 10 mil reais, pastor. Ô, pastor, se 10 mil, você acha que vai satisfazer o desejo do seu coração? Não. 100 mil? Gente, essas coisas elas são temporárias. Se 1 milhão de reais fosse resolver a minha vida e a sua vida, não que eu não queira que você tenha isso, mas os milionários eles não têm problema nenhum. E Jesus Cristo fala, é mais fácil O cabelo passar no fundo da agulha do que os ricos é para alguém do céu. Helena, ó. Tá? Por que é mais fácil? Porque a pessoa que tem tudo, ela acha que não precisa de nada, inclusive de Deus. Por que eu vou orar a Deus pedindo saúde se eu tenho um bom plano de saúde no Sírio Libanês, top, mega? Por que eu vou orar pedindo dinheiro se meu conta está cheia de dinheiro? Aí eu estou brigado com a minha esposa, vamos fazer uma viagem para a Europa? Aí ele foi com o Felipe lá em Pirinópolis, foi um tempo de alegria. Mas voltou, entendeu? É a realidade que manda, não é o tempo de descanso. Essa condição de você estar com o dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, não é algo que te satisfaz, não é algo que te traz uma alegria completa. Nós precisamos de uma alegria completa. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Recebemos o que? O que nos trará alegria completa? Não uma vida almofadada, protegida e confortável. Pessoas ricas são tão miseravelmente infelizes como os pobres. O que precisamos em resposta à oração para preencher a nossa alegria é o poder para poder o quê? Amar o outro. Quanto mais o seu coração for um coração cheio de desejo de amar o outro, de cuidar do outro, mais você se satisfaz, que é o princípio do relacionamento do marido e da mulher. Se você casa para ser feliz, você vai se frustrar. Mas se você casa para fazer o outro feliz, aí você apanha. É assim que funciona. O que precisamos em resposta à oração para preencher nossa alegria é o poder para amar. Ou como diz João, o poder de dar fruto. A oração é a fonte da alegria, porque é a fonte do poder para amar, porque você não consegue amar se não for através da oração.
amai os vossos. Como é que você vai amar aquele que persegue? Como é que a gente vai ter uma tranquilidade diante de um governo que aparentemente ele é totalmente contrário ao cristianismo? Orando por eles. Coloque isso nas suas orações. Ore para que eles se convertam, para que as pessoas se convertam. Deus fala que nós temos que orar pelos reis e pelos presidentes. Se nós orarmos pelo governo, isso vai fazer diferença. Com todo respeito às manifestações cívicas, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Você pode acampar onde você quiser, a menos que seja a vontade de Deus. Se alguém teve direção, por isso que eu não estou discutindo isso. Tá? Se a pessoa tem uma direção que ela tem que fazer isso, faça. Mas eu tenho certeza absoluta que mais importante do que você acampar na frente do exército é você dobrar o seu joelho de oração. Eu vou dizer mais. Se nós como igreja, nossos pequenos 30 minutos, nos dedicarmos a orar pelo governo no mês de novembro, dezembro vira a página. É assim que as escrituras dizem. É Deus que age. Mas Ele encontra pessoas pegando a brecha. Eu estou preocupado com minhas flores que eu tenho que vender. Eu estou preocupado com as minhas consultorias. Eu estou preocupado com as minhas lutas. Eu estou preocupado com tantas coisas. E eu não tenho tempo para orar. Se nós dedicarmos tempo para oração, se a igreja hoje, que está tão indignada com a eleição do presidente, ela se reunisse para orar, comunidade, a coisa mudava. Amém. Ou havia conversão, ou ele tirava e colocava outro. É assim que Deus faz. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humilhar é cair no chão e orar, eu ouvirei a voz deles. Aleluia. Mas a gente não ora. A eleição foi domingo passado. Seja sincero, você me respondeu. Você orou alguma vez para o governo? Eu orei. Falei que não precisava responder. Já perdeu a bênção, entendeu? Quando você ora e os outros sabem que você orou, você já ganhou o galardão de a gente fala assim, pô, o André é um cara legal, é exemplo. Já perdeu, entendeu? Vai ter coragem. Se arrependa. Se arrependa. Bora. Vamos de novo, vamos continuar. Vemos isso 2 vezes em João capítulo 15. Primeiro nos versos 7 e 8, não vamos ler de novo não. Se permaneceres em mim, as palavras permanecerem em vós, pedis o que quiseres, você será feito, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Fica bem clara a ligação entre oração e dar fruto. Deus promete responder às orações de pessoas que estão buscando o fruto que cresce para a glória dele. Se as suas orações elas são motivadas em você, esquece. Se a oração é motivada nas coisas do próximo ou do Senhor, ela é ouvida. Os versículos 16 e 17 apontam na mesma direção. Vai ler, vamos lá, João capítulo 15, 16 e 17. Vamos começar a esquentar para a noite na eleição. Quem é? 15. O Daniel já leu? Não. Por que você não leu? Ele estava lá. Você não sabe ler, não? Sabe. Então lê. João capítulo 15, versos 16 e 17. Voz alta, hein, cara? Quer, não vai ler, não? Tá aqui, já arrumou aqui, já vê. Vai, gente. Não perder tempo, não. Não fostes vós que me conhecestes a mim. Pelo contrário. Conhecesse, não, né? Escolhestes Opa. a mim, perdão. Pelo contrário. Eu vos escolhi a vós, outros e vós. Deixa eu começar. De novo, por favor. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros e vós, designei para que vades, é isso mesmo? Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o fruto, quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. De novo, vou ler, tá? Não fostes vós que me escolheis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designeis para vades e deis frutos. Então, Jesus Cristo está falando através de João aí que
O comissionamento, ele procede de Deus. E esse comissionamento, ele tem um objetivo, que a gente dê fruto. E esse fruto não seja um fruto assim, ó, que se perde. E o vosso fruto permaneça. Então o nosso fruto, ele não tem que ser um fruto que ele é sazonal e ele se perde. É um fruto que ele tem que se manter. A fim de que tudo quanto pedis em meu nome, ele vou conceder. Pedis o quê? Para dar fruto. É isso que o texto está falando. Não está falando do pão, da maionese, da picanha, do carro. Não. Tudo que pedis em o Pai em meu nome, ele vou conceder. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A lógica aqui é importante. Observe que por que o Pai há de dar aos discípulos o que eles pedirem em nome de Jesus Cristo? A resposta é, porque eles receberam a ordem de dar fruto. Então essa é uma oração que tem que fazer, por exemplo, a equipe de evangelismo tem que fazer. Senhor, estamos indo em teu nome, nos concede que nós venhamos a dar frutos. Fruto para a igreja cristã também de vida? Não. O reino de Deus é para o reino de Deus. Se vem para cá ou se não vem para cá. Já falei para vocês, o carimbo no folheto tem uma função. Vocês têm que comprar mais, né? Ninguém falou nada. Tá? E o carimbo lá é só para dar uma luz para a pessoa. Ela está aqui na região. Se ela quiser uma sugestão de igreja para congregar, estamos aqui. Não é para trazer a pessoa para cá. Ó, vai lá, porque lá tem a pessoa. Nada disso. É falar do amor de Cristo. Realmente a forma gramatical de João 15,16 dá a entender que a razão de Jesus lhes dar uma missão é que eles possam gozar o poder da oração. Vos designei para que vades e deis fruto. O que acontece se você vai dar fruto? Você é feliz. Você é alegre. Não está claro que o propósito da oração é realizar uma missão de amor? Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É interessante que quando as pessoas elas pensam no batismo com o Espírito Santo, eu já disse para vocês que não tem problema nenhum em que a pessoa fale em outras línguas, em que ela faça qualquer manifestação espiritual, mas lá está dizendo que e recebereis poder, para que vocês poderem fazer o quê? Dar testemunho. O poder do Espírito Santo, ele não tem como premissa básica eu rodopiar, eu pular, falar em outras línguas. É você dar um testemunho que leve pessoas ao reino de Deus. É para isso que a gente precisa, porque nós como seres humanos, nós não conseguimos fazer isso. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos continuar a nossa vida normal. Aceitei Cristo, estou lá, venho na igreja, dou o dízimo, sou abençoado, tomo ceia e continuo tocando a minha vida. Eu sou cristão só de domingo. É isso que a gente quer. Mas o Espírito Santo, ele nos convence e faz com que a gente mude o nosso coração. A missão que nós temos é uma missão de amor. É como se o comandante Jesus tivesse convocado a tropa, dado uma missão que vai dar fruto. Entregado a cada soldado um transmissor pessoal, sintonizado na frequência do quartel-general, tivesse dito: amigos, irmãos, soldados, o general tem uma missão para vocês e ele quer vê-la cumprida. Com esse propósito, ele deu a cada um de vocês um acesso pessoal a ele por meio desses transmissores. Que transmissor é esse que você tem? Oração. Deus, ele fala, os meus filhos, eles precisam de direção. Para isso, eu vou dar um equipamento especial para eles, a oração. Apenas através de Cristo nós temos acesso ao Pai. Apenas um cristão tem acesso a Deus, porque Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Não é qualquer pessoa que ora e Deus está ouvindo. Já expliquei para muitos de vocês dentro do discipulado essa condição. Nós recebemos um equipamento especial para nós nos comunicarmos ao Senhor todo o tempo. Está lá o Nicolas e a Menísia lá no evangelismo. Senhor, o que é que nós fazemos? Seja de uma forma verbal, seja de uma forma mental. Eu falo com aquela pessoa, eu falo com aquela. Eu vou naquele bar ou eu não vou? Eu abordo as pessoas na rua ou não abordo? A pessoa está na beira do mercado. É a nossa forma de interagir com o Senhor, e nós temos que entender que o Senhor, ele vai falar conosco. Se vocês forem fiéis à sua missão, o general falando, e procurarem antes de qualquer coisa a sua vitória, ele estará sempre tão perto de vocês com esse transmissor, para lhe dar conselhos táticos e evitar enviar cobertura aérea quando vocês precisarem dela. Eu não sei como agir. Deus, ele vai falar. Quem é o maior interessado que a coisa dê certo?
É o Senhor. Ele é o dono da obra. Será que um transmissor militar, ele pode ser utilizado como interfone doméstico? Não deve. Se você tem um equipamento que ele é um equipamento importante, caro, você vai usar esse equipamento pelo propósito para o qual ele foi designado. Não é para você ficar pedindo besteira. É para você dar fruto. Você buscar as coisas do Senhor. É claro que Ele sabe que você precisa, tem as suas necessidades, tem os seus desejos, seus anseios. Ele sabe disso. Mas o propósito maior não é esse. Eu não lembro muito bem a passagem, mas mais por cima. E aí perguntaram acho que era uma autoridade, aí ele falou, se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. Se não for, eu estou usando minhas palavras, né? Mas ele falando assim, se for do Senhor, vai permanecer. Se não for, vai desvanecer. Será que muitos dos nossos problemas com oração e boa parte da nossa fraqueza na oração não vem do fato que nós estamos no serviço ativo e nós não usamos esse transmissor? Nós não oramos? Será que os problemas da sua vida não é falta de oração? Será que você não tem orado pouco? Sim. As pessoas elas buscam tantas soluções. Falei para vocês do apartamento. Eu fui orar, falei para a Rosângela foi lá, entrou, o anúncio estava direitinho, estava bloqueado. Ela entrou por um outro equipamento para ver se estava disponível. Fez uma pesquisa de mercado, ver se não estava muito caro. Está tudo certo. Vamos orar. Nós temos que aprender a guerrear nesse mundo natural com as armas espirituais. A palavra de Deus fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a gente continua guerreando contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades, hostes dominadoras deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Se você quiser guerrear no espiritual com o seu natural, você perde. A nossa arma é a oração. Oração dentro da palavra. Mateus capítulo 4, Jesus Cristo sendo tentado pelo diabo, ele guerreia com a palavra. Aleluia. Mas ele estava em quê? Em consagração há 40 dias. E se ele não tivesse 40 dias? Não é que Cristo ia sucumbir, mas ele está mostrando para a gente o poder da consagração e da oração. Abra mão de alimento, faça jejum, busque consagração, direção de Deus. Mas você continua tentando resolver as coisas na força do seu braço. Não vai conseguir. Você vai continuar patinando. E eu quero dizer para você que Deus, Ele tem todo o tempo do mundo. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com a tua salvação. Mas Ele já garantiu isso. Então, se você quer passar a vida aqui gemendo a vida inteira, Ele vai permitir que você gema a vida inteira. Você vai ficar gemendo a vida inteira. Chega no dia da glória, o irmão chega pulando de alegria, e você lá, ai, Jesus, eu posso largar esse saco? Mas quem disse que você tinha que carregar esse saco? Você nunca me perguntou. Eu falo que você entregou o seu fardo pesado e pegar o leve. Mas você quer carregar o pesado? Carrega! Falei, Benito. Não, a gente não. Ué, você não levantou a mão? Ah, tá. Glória. Será que muitos dos nossos problemas com oração e boa parte da nossa fraqueza não é que nós não usamos esse equipamento que Deus nos dá? Pegamos um transmissor militar, e é a ilustração que a pessoa está fazendo, e tentamos transformá-lo num interfone civil para chamar empregados para uma hora agradável na cozinha. Oração não é hora agradável, é luta, guerra, é batalha. É você colocando as pessoas, por isso que a intercessão, ela tem a ver com você colocar os outros na frente de você. As pessoas, elas estão carentes, elas estão morrendo, gente. Como eu queria que a gente tivesse um nível espiritual tal que a gente pudesse desenvolver mais trabalhos, fazer mais coisas. Ó, de gente querendo ser aconselhada, ó. Tem mais de 15, 16 pessoas sendo aconselhadas por semana, são 16 horas. Entendeu? Mas o que você tem feito por isso? Tem pessoas que já fizeram discipulado, e por que não estão fazendo nada? Será que o tempo, o meu tempo é livre, é isso? E o de vocês não é? Será que apenas os pastores eles são chamados para o ID, pregar o Evangelho? Ou só o Nicolas e a Menise que são chamados?
Gente, nós temos essa função. Não adianta você ficar reclamando da sociedade se você não faz nada para mudar essa sociedade. Há outros exemplos do significado militar da oração nas Escrituras. Lucas capítulo 21, versos 34 a 35 e 36. Lucas 21, 34, 35 e 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pausa. Você vai continuar. Jesus está repreendendo as pessoas falando assim: cuidado com o que você tem ocupado seu coração. E aí ele fala sobre orgia sexual, ele fala sobre embriaguez, mas ele fala também das preocupações deste mundo. Se você está preocupado com as coisas deste mundo ao tal ponto que você não consiga orar, o Lucas ele fala assim: cuidado, Jesus está voltando. Se naquele dia você tiver, você fica. Não que a salvação esteja atrelada com você, mas se você já tem uma vida de não se preocupar com as coisas do Senhor, você está atestando que você ama a Deus ou que você não ama a Deus? Se uma pessoa ela se preocupa apenas com as coisas deste mundo, por que Deus vai levar ela para junto dela? Por que Deus ele vai querer levar você para a glória, para ficar com Ele, se você não liga para Ele? Continua, por favor. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois a todo tempo. Pô, pastor, mas eu tenho trabalho. Trabalho vigiando. E daí? E daí? Veja filmes de guerra. Você vai ver as pessoas lá na guerra, ela tá assim, né? Aquele filme do Vietnã, né? O cara tá lá, o americano tá lá, fazendo negócio. Pisou no lugar e... Por que isso? Se ele não fizer isso, ele morre. É um grau de preocupação e de atenção que se a pessoa ela não estiver vigiando no que está acontecendo, ela morre. Nós não temos dado às coisas espirituais a importância que elas têm. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O amor que eu tenho a dar pela minha filha tem que ser dado aqui em terra. Pela minha esposa, aqui em terra. É por isso que depois não adianta. Não adianta. E aí eu busco muitas ocupações externas. Eu tenho muitas ocupações externas. Tá? Mas nunca eu vou colocar isso primeiramente na frente da minha família, em segundo lugar na família de vocês. Se alguma coisa ocupar o tempo que eu tenho para atender vocês, eu abro mão. Porque o meu propósito principal não é esse, ganhar dinheiro. Mas se eu puder ganhar, eu vou ganhar. Se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas é a prioridade. É por isso que eu tenho muita coisa para fazer na quarta-feira, mas quando dá 8 horas, vamos orar. Porque eu sei que as pessoas precisam. Eu acordo 5 horas da manhã, no domingo, e vou orar por cada um de vocês, para que Deus possa trazer vocês aqui. Para que tire o impedimento, tire o incômodo, tire qualquer coisa. Se nós não usarmos as armas espirituais, nós vamos morrer na praia. E eu volto a dizer, não é salvação. É uma vida cristã desgraçada. Que testemunho nós damos para os não cristãos de uma vida cristã desgraçada aqui na terra, murmuradora, sem felicidade, sem alegria, miserável no sentido financeiro, miserável, que você olha no semblante da pessoa e você vê aquela dor, aquela tristeza. Que testemunho é esse? Como que você vai convencer alguém ou falar do amor de Deus se nem você acredita nisso? Porque eu digo uma coisa, se você acreditar, você se dedica. Aí o Moisés foi lá, ganhou a luta ontem. Se ele não continuar se preparando,
e achar que ele ganhou, ele não precisa se preparar, sabe o que vai acontecer na próxima luta? Ela ataca. Jericó e Ai. Ai foi lá e acabou com eles. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome, agradecemos pelo teu amor, tua graça e teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor continue nos guiando, nos orientando, nos abençoando, nos dando a direção, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua misericórdia não te fugiu agora. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo tempo da Tua presença, pelo louvor, adoração e ensinamentos. Grava, Pai querido, nos nossos corações, para que nós possamos ter a Tua palavra constantemente diante de nós. O amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. 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 Em paz, que o Senhor nos abençoe.